que estão sendo postas em risco. Eu vou falar agora com um especialista em gerenciamento de risco, Gerardo Portela. Gerardo, muito boa tarde a você. Boa tarde, Nelson. É uma satisfação falar para a Band News. Realmente, a gente já acompanhou você em outras oportunidades, Gerardo, e é impressionante, né? A gente acha que situações como essa vão diminuindo, mas o que a gente percebe é que não, é que elas estão cada vez mais iminentes de acontecer, né? Sim, nós que trabalhamos na área de gerenciamento de riscos, nos dedicamos a estudar e pesquisar fatores humanos e cultura de segurança em geral. Nós já temos ciências dos problemas que o nosso país tem nessa área. Então, nós temos aí uma dificuldade na área de cultura de segurança, que vai desde os hábitos que a gente tem em casa até a gestão de grandes organizações, grandes cidades. Então, esse é um problema realmente que nós temos. A percepção de risco, às vezes, não é boa. E aí, com o tempo, as décadas de desenvolvimento do país, nós estamos acumulando aí uma quantidade enorme de estruturas, prédios, que talvez não tenham recebido a atenção certa, no tempo certo, nos aspectos de segurança. Mais que isso, temos ainda o crescimento natural da cidade em relação ao desenvolvimento do país. E junto com esse crescimento, ao invés de haver uma diminuição das áreas desorganizadas, urbanisticamente falando, que são as favelas, as comunidades, ao invés de elas reduzirem com esse progresso, elas estão aumentando. Então esse progresso é até questionável. Como vamos ser um país desenvolvido se as favelas e comunidades cada vez mais só crescem a cada ano? Então, para resolver um problema como esse, que a gente está vendo esses desmoronamentos em áreas que sabidamente não são para serem alvo de construções sem uma técnica de engenharia caríssima, que é o que acontece nas mansões. Para resolver isso, teríamos que ter planos de médio e longo prazo, de 10 anos, reduzindo a 10% a população nessas áreas a cada ano, nós poderíamos ter uma perspectiva. Ou se não consegue 10%, 5%, então são 20 anos, mas o fato é que a gente se acomodou, o Brasil se acomodou a olhar para essas comunidades até com carinho, o que é bom, mas a gente deve ter carinho às pessoas e não ao local, ao risco, às construções desordenadas, à falta de infraestrutura, aos guetos de violência que se formam por falta de organização do espaço urbano. Então, nós identificamos esse problema, a quem analisa questões de risco e segurança, os analistas de cultura de segurança e de fatores humanos, e entende que para o cidadão a solução fácil de pagar metade do preço e morar numa área como essa é falta de percepção do risco que está sendo assumido, o risco até de perder a vida, como infelizmente está acontecendo hoje. Essa situação até detalhei aqui exatamente do relato de um morador que estava na favela da Rocinha, pagava aluguel lá e escolheu morar aí, apesar da distância do local onde ele trabalha, mas ele disse que aí ele teria uma condição de vida melhor, mais segurança, porque essa localidade é mais segura do que onde ele estava, e o pagamento cabia dentro do orçamento dele, e ainda por cima o imóvel pertenceria a ele, ou seja, ele teria a propriedade desse imóvel. Ele estava ali, obviamente, lamentando, chorando, porque ele perdeu tudo. Isso, nós os engenheiros procuramos analisar esses desastres de uma forma racional, tentando identificar a solução do problema, mas não nos deixamos de nos sensibilizar com esse cenário tão precário de percepção de risco no Brasil, porque se nós formos ver a cadeia de percepção de risco, de decisões aí, a gente vai ver que esse cidadão que passou por isso, ele genuinamente vislumbrou uma melhoria, mas não enxergava o risco que estava correndo. E até mesmo quem está gerenciando essas instalações clandestinas, mesmo sendo pessoas que não estejam envolvidas com a criminalidade, independentemente disso, até essas pessoas não querem construir para cair. Muitas vezes eles querem construir e têm a impressão de que não vai cair. Aquele mesmo que construiu, aquele encarregado já de obras, já fez várias obras, ele tem a impressão que sabe construir.
naquela área, e ele vai lá e tenta. Então essa cadeia, ela só é possível em um país com a fragilidade na área de cultura de segurança, onde ninguém diga, epa, isso aí pode dar errado. Isso no Brasil, quando alguém se posiciona dessa forma, é visto como no nosso traço cultural, como uma fraqueza, uma falta de coragem, uma falta de empreendedorismo. Isso serve para todas as esferas, até mesmo das nossas autoridades. E aí não vai uma crítica pessoal a ninguém, ou especificamente a um a outro. É um problema cultural. E se nós não tomarmos uma decisão rápida em termos de elevar a nossa cultura de segurança, nós vamos continuar tendo aí vários acidentes, porque, como a gente diz no popular, a gente usa tantos termos técnicos na engenharia, mas para a população entender, o boleto chega, ou seja, a conta chega. São décadas de construção mal feita e de manutenção pior ainda. Então, a conta um dia chega. A gente está mostrando uma imagem que é de logo cedo, ali por volta mais ou menos de umas 9, 10 horas da manhã, quando o helicóptero do Corpo de Bombeiros, com todo o cuidado possível para não pousar numa das lajes, no topo de um dos prédios, que ainda está em construção, exatamente por conta de todos os riscos que estão envolvidos, fazendo ali o resgate de um senhor que foi retirado dos escombros dessas construções. Então veja só que os bombeiros também trabalham com essas possibilidades de que ali mesmo os prédios onde de certa forma aparentam estar de pé, podem aí vir abaixo a qualquer momento, né? Nelson, eu também trabalho com segurança aeronáutica, investigação de acidentes aeronáuticos. Então, eu diria que, em hipótese alguma, uma aeronave, um helicóptero, no caso, pode fazer um pouso em qualquer uma dessas instalações. Um heliponto, ou mesmo uma improvisação, que os resgatistas às vezes utilizam áreas as mais inesperadas possível para fazer um resgate, mas aí seria uma área de altíssimo risco. Então, esses prédios eles não têm nenhuma garantia se eles estão realmente bem construídos, e além do mais o terreno já comprovadamente está com uma infiltração muito grande, né? Ela já perdeu a capacidade de sustentar essas construções. Isso já está evidenciado pelos dois desmoronamentos, os 2 prédios que caíram e outros que, pelas imagens, não precisa nem fazer inspeção, já dá para se observar que estão, sim, avariados e com risco de termos aí mais notícias desagradáveis nas próximas horas. Você tocou num detalhe bastante interessante, que é comumente praticado no nosso país, pelo menos eu conheço vários que fazem isso, a construção sem a utilização de um engenheiro, por exemplo. O mestre de obras, acostumado a fazer obras em grandes empresas, resolve abrir a sua pequena empresa e faz ali as pequenas obras, faz lajes, 2, 3 lajes, com pequenos apartamentos. Então, isso também é uma outra prática muito comum no Brasil, né? Sim, Nelson, infelizmente isso acontece, mas eu gostaria de dizer aí para aqueles que têm planos de fazer obras em suas residências, que nem mesmo aquela pequena obra feita dentro de casa ou de um escritório, ela pode ser feita sem alguém especializado, com técnica, capacitado para isso, principalmente se essa obra envolver alguma quebra de parede, alguma quebra de concreto, qualquer parte estrutural da edificação. Nós temos aqui um caso no Rio de Janeiro, de alguns anos já, que do lado do Teatro Municipal do Rio de Janeiro havia um prédio de mais de 20 andares e ele caiu porque uma obra foi feita em um dos andares e simplesmente comprometeu estruturalmente o prédio, e ele caiu com vítimas e tudo mais. Então, nem mesmo uma pequena obra feita em casa, se for envolver, principalmente se for envolver quebra de parede, instalações elétricas, né, até mesmo hidrossanitárias também, não pode ser feita sem alguém capacitado para isso. Não significa que não tenha obras que possam ser feitas por um técnico de alto nível, desde que ele tenha capacitação técnica e registro para gerir uma obra como essa. Aí sim, mas em geral a melhor coisa a fazer é chamar um engenheiro capacitado naquela especialidade, porque assim você vai evitar dissabores e inclusive multas e encargos, porque você não pode mudar a estrutura de uma construção que já foi feita, aprovada pela prefeitura, de uma forma, e simplesmente sair mudando, porque você põe em risco a sua própria vida e a vida de todos que moram naquela edificação.
eu também até falei desse prédio aqui no centro do Rio de Janeiro, se eu não me engano, uma das lajes, fazendo uma abertura numa das lajes, construindo ali uma escada para o andar de baixo, sem qualquer tipo de estudo prévio para apontar ali a retirada de material, ou seja, você muda peso, você muda toda essa expectativa, né? E o prédio, infelizmente, colapsou. Agora, Geraldo, a questão nessa situação, obviamente que a perícia vai ser muito mais primaz em apontar as falhas, mas o que pode ter acontecido aí? A questão de falta de uma documentação mais adequada, infiltração que fez com que as vigas, as colunas não suportassem, houve ali uma infiltração também no material de ferro. O que pode, numa situação como essa, quais são os fatores que podem trazer um prédio desse abaixo? Nelson, nós tivemos uma das maiores tempestades dos últimos 20 anos, recentemente, dias, horas antes desse colapso. Essa região foi uma das mais atingidas por essa tempestade. A Barra da Tijuca foi realmente muito, muito, muito comprometida. Então, todo esse volume de água no terreno natural, com espaços verdes, essa água penetra no terreno e é acumulada e por um certo tempo, e depois ela vai sendo distribuída para o lençol freático, por os pequenos córregos, rios, enfim, pelo caminho natural. Quando nós, os humanos, né, alteramos todo esse ambiente natural, nós precisamos estudar exatamente esses fluxos, o tipo de terreno, a capacidade que ele tem de absorver água, para que nós possamos definir que tipo de fundação tem que ser feito para aquela edificação, para evitar acidentes como esses que nós tivemos. Então eu creio que tenha sido essa questão aí de acúmulo de água no terreno, uma drenagem que não funcionou e aliado a uma construção inadequada. Então esses elementos juntos criaram aí, vamos dizer, o cenário indesejável da fatalidade, do desmoronamento, do colapso. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse um plano de ocupação de áreas e um controle das autoridades, e aí quando eu digo autoridade, não só a prefeitura, mas o Estado e o governo federal, porque faltam recursos, planos. Nós temos no exterior soluções já adotadas para esse tipo de problema de ocupação urbana com sucesso. No Rio mesmo, a gente teve aí o caso há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, da UERJ, que era antes uma região de favela, e ela foi desocupada e construiu-se uma universidade que aí educou as pessoas. Então, um local que poderia hoje ser um gueto, um local da criminalidade, hoje é uma universidade. Eu creio que a solução passa por isso, um plano de 10 anos. Por exemplo, nós temos quartel da PM, onde temos quartéis da PM no estado do Rio, quartel do Corpo de Bombeiro, onde temos quartel do Corpo de Bombeiro no estado do Rio. Esses são em terrenos nobres. Nós temos quartéis em terrenos que poderiam ser construídos condomínios caros e arrecadar recursos para o estado, para o município. Então, por que não relocar quartel da PM, não relocar quartel do Corpo de Bombeiro, hospitais, para essas áreas e relocar as pessoas para prédios, mas não prédios, outras favelas, outros prédios mal construídos de pouca duração, mas prédios bem construídos, como acontece na Europa, por exemplo, na Escócia, no Reino Unido, onde você tem prédios construídos de responsabilidade do poderio dos governantes, né, das instituições governamentais, e aí mora ali pessoas catalogadas, no mesmo prédio já tem uma delegacia policial, um posto médico, de uma maneira organizada, evitando a formação de guetos, uma estrutura vertical. É claro, exige investimento, mas veja que se você abre mão de um terreno, de um corpo de bombeiros ou de um quartel
na área nobre, por exemplo, Leblon, no Rio de Janeiro, que existem regiões assim, você abre mão e você vai arrecadar fundos e você pode negociar a construção de alguma instalação numa área que precisa ser desocupada. Então, essa migração, sendo feita ao longo de 10, 20, 30 anos, poderia nos levar num cenário que o brasileiro se acomodou a não aceitar, que é o cenário sem favela, sem comunidades carentes, sem infraestrutura, sem água potável, sem esgoto, que é o que nós nos acostumamos. Devido ao carinho que temos com a população que mora nessas regiões, a gente confunde muitas vezes a população com o local. A população é maravilhosa e merece todo o nosso carinho, nosso amor, mas a instalação ali é precária, é uma vergonha para o país. Enquanto não tomarmos uma decisão séria a nível de país, né, e claro, também governo estadual e municipal, nós não vamos conseguir dizer que daqui a 10 anos estaremos sem favelas no Brasil. Nós vamos tentar fazer propaganda de que favela é legal, que é bacana, mas para quem está lá, está correndo risco, e se diz no popular, né, que nesses locais hoje você morre ou por chuva de água ou por chuva de balas. Infelizmente, é uma realidade. Realidade que tem sido mostrada quase que todos os meses. Geraldo, muito obrigado mais uma vez por nos atender, nos trazer esses esclarecimentos, esses alertas. Acho que os alertas são muito importantes para que as pessoas tenham noção exata do que estão fazendo. Às vezes a gente acha que é um gasto, mas na verdade é um investimento. É verdade. Esse gasto passa a ser um investimento quando você não vai ter problemas lá na frente, você vai ter só resultados bons. O que a gente viu aí é exatamente o contrário. As pessoas, obviamente, por conta da precariedade, da condição de trabalho delas, optaram por algo que pudesse ser adequado ao custo, né? Acreditavam ser investimento, mas foi só prejuízo e agora muitos deles 3 morreram, muitos estão feridos e outros perderam tudo.